isso, o presidente da República e o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, estão alinhando uma aproximação e Lula tenta formar uma base aliada mais sólida entre os deputados. E para isso, os interlocutores de Lira estão dizendo que vai custar bem caro. Para se ter uma ideia, um valor recorde para gastar com emendas parlamentares deve se aproximar de 46 bilhões de reais, ou até passar um pouquinho disso. Para debater esse assunto, a gente conversa agora com a Adriana Ventura, deputada federal e líder do Partido Novo na Câmara. Deputada, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Piotr, é um prazer estar aqui com você e com todos os ouvintes da Jovem Pan. Deputada, esses 46 bilhões é muito mais do que se tinha naquelas emendas parlamentares, as emendas do orçamento. Bom, que se discutiu tanto durante a eleição. E quando se fala em aumentar a emenda para conseguir apoio desta maneira, nós temos duas histórias que foram absolutamente criminosas na história desse país e que envolviam governos da esquerda, exatamente os governos do PT. Estou falando do Mensalão e do Petrolão. Pois é, e a gente vê a história se repetir, né? Então, assim, pegando num escopo mais amplo, Piotr, o que a gente vê? É uma verba que deveria ser direcionada para tratar realmente dos problemas do país, seja reduzir desigualdade, melhorar a educação, melhorar a saúde. E o que a gente vê é que o dinheiro que deveria ir para as políticas públicas estruturadas ficam destinados, na verdade, para beneficiar um corpo, uma parte de parlamentares para compra de apoio e alimentar a curral eleitoral. É isso que acontece. Agora, deputada, tem uma forma de trabalhar essas emendas? Porque eu tenho também argumentos bastante positivos que defendem. O parlamentar, ele tem digamos, uma capilaridade gigantesca, são 513 deputados, 81 senadores que estão mais próximos ali da realidade de prefeitos. E eles acabam sendo uma ponte para conseguir um recurso. Vou dar um exemplo muito prosaico aqui, para resolver uma ponte rural em alguma cidade. Como é que eu resolvo essa questão de ter essa ajuda importante de quem conhece a realidade dos rincões brasileiros e ter uma verba de um ministério que normalmente não vai ter um representante lá, e isso fica de maneira, primeiramente, preocupada com a questão pública, preocupada com a honestidade e a aplicação correta de um recurso que custa muito caro ao contribuinte? Existe uma maneira disso ser feito de uma maneira republicana, perdão? Olha, sim, mas eu acho que tudo isso, eu acho que a gente tem que discutir também como o sistema político é formado dentro desse presidencialismo de coalizão. Então, nós temos um problema que, para formar a maioria, existe esse puxadinho daqui e dali, agrado para parlamentares para compor essa base. Então, eu acho que essa é a grande crítica que já vem, não é desse governo, nem do passado, é uma coisa que vem. Agora, o que eu acho que a gente tem que discutir aqui, Piotr, de uma maneira objetiva, são as distorções que isso traz, porque existe muita distorção. Então, uma das distorções, eu vou citar algumas, mas começa no montante. Se a gente pegar o total discricionário do Executivo, os 46 bilhões que você já citou, né, que está em poder, é do Poder Legislativo. Ele está definindo a verba discricionária do governo. A gente sabe que é muito pequena, 8%. 25% é o Congresso que decide. Agora, eu acho falaciosa essa afirmação, dizendo que o parlamentar está próximo à base. Eu acho que tem uma distorção grande aqui, porque os papéis estão sendo muito misturados, porque ele pode estar mais próximo da base, só que a partir do momento que isso não está vinculado a uma política pública, isso não está vinculado a uma questão específica que vai ser medido, que vai ter indicador mostrando que é eficaz, acaba dinheiro jorrando. Então a gente começa a asfaltar a estrada porque passa na frente da fazenda de algum político. Sim. A gente passa a fazer as coisas porque beneficiam este ou este parlamentar ou os caciques partidários, que na verdade quem decide tudo no final acaba sendo o mesmo corpo pequeno de parlamentares, de caciques, que acabam mandando em tudo. O próprio parlamentar, e muitos ficam reféns. E outra coisa que eu acho gravíssimo, Piotr, eu já vou encerrar, mas eu acho que a gente precisa falar, é que, de certa forma, deputado federal, tem muito deputado federal que está mais para vereador do que para deputado federal. Quem é deputado federal, na minha visão, é claro que pode ser de uma região, pode conhecer especificamente, mas tem que olhar o todo da nação. O que não justifica é ter região e município brasileiro que tem um per capita de emenda de relator de R$700 e outros estados onde o per capita de emenda de relator que a gente já mediu é R$16. Isso é um absurdo. Teve deputado que já foi eleito lá no passado que dizia: estou lá para defender os interesses do meu time de futebol, para você ter uma ideia.
textualmente, sem esconder nada de ninguém. O que era louvável era a transparência dele. O que não é louvável é, obviamente, não entender a amplitude do cargo de deputado federal. Deputado, e qual é exatamente a posição que o Novo vai defender para tentar barrar, digamos, esse uso absurdo do dinheiro público sem todos esses critérios republicanos aos quais a senhora se referiu? Porque a gente vê o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, próximo do presidente, dizendo assim, olha, o governo não tem maioria não vai passar reforma tributária, não vai passar acabouço fiscal se não construir uma maioria. E quando se fala construir uma maioria e na mesma frase se fala de verba para emenda, bom, a gente sabe que pode dar muito errado lá na frente. Como é que se evita um problema, que esse problema que nós já conhecemos seja evitado dessa vez? Olha, eu acho que a grande questão aqui, Piotr, duas coisas. Primeiro, quanto mais dificuldade você cria, mais caro fica. Então, a gente percebe, num português bem claro, que antes, verba de parlamentar, um parlamentar conseguia 500 mil para fazer isso, quando ia lá no executivo, 1 milhão. Agora, assim, é tudo 30 milhões, 40 milhões, 100 milhões. Nos levantamentos, a gente viu parlamentar que recebia 300 milhões em emenda, 400 milhões em emenda, e isso, além do per capita e da isonomia do cidadão, fere também a isonomia parlamentar. O como resolver isso, nós temos um problema, né? Porque a gente aprovou, né, o Congresso aprovou, deixando claro que eu fui contra. A gente aprovou, na verdade, que esse dinheiro da emenda de relator, o vulgo orçamento secreto, fosse dividido. Então, uma parte ficou para os parlamentares nas emendas impositivas, os 9 bi, e os outros 9 bi foi uma emenda de relator disfarçado. Foi o RP2, que a gente chama, que é a verba discricionária do governo, só que era carimbada, é para fazer negociação. O que a gente pode trabalhar nessa altura da vida é transparência, Piotr. É tentar brigar e tentar medir. Esse dinheiro foi bem empregado? Esse dinheiro reverteu para o cidadão? Porque isso a gente não tem. A gente tem dinheiro que é jorrado. Isso eu não estou nem falando de corrupção. Eu não estou nem falando de dinheiro que eventualmente volte de venda de emenda parlamentar. Não estou nem falando desse outro lado. Eu estou falando mesmo de ver se o dinheiro público está bem aplicado e se está voltando para o cidadão em serviços que ele tem que ter. Adriana, deputada, só uma última pergunta. Dentro dessa realidade que a gente está vendo no Congresso, inclusive nas comissões, a Câmara não teve lá tantos problemas, enfim, mas há uma discussão muito forte também. Houve uma discussão. No Senado está um pouco mais difícil. A oposição está sugerindo judicializar a questão pelo não atendimento de um preceito constitucional da proporcionalidade, ou seja, da presença dos partidos ali no Senado na participação na composição dessas comissões. Aquele ambiente, digamos, completamente polarizado que a gente viu na eleição, está dentro do Congresso Nacional, na sua opinião? Eu ainda não tenho, eu acho que existe essa polarização, sim. Ainda, eu não consegui medir em termos práticos como isso se relaciona, porque a gente não teve nenhuma votação muito relevante. O que a gente está vendo ainda é um jogo que está discutindo mais a questão do CPI de 8 de janeiro, e outras brigas assim. Agora, a gente sabe que isso está polarizado e esse quadro como vai ficar, eu ainda não tenho clareza dessa situação, Piotr, sinceramente falando.